Ok, pessoal, vamos para a segunda parte sobre motores elétricos e sobre o acionamento elétrico, também chamado de comandos elétricos. Qual será o nosso objetivo? Nosso objetivo será conhecer algumas ferramentas simples, porém necessárias para a montagem de um comando elétrico. Via de regra, os circuitos de comandos são em comandos e potência, dois circuitos distintos, possibilitando em primeiro lugar a segurança do operador e em segundo a automação do circuito. Embora não fique bem claro essa divisão, ela vai se tornar cada vez mais comum à medida que nós vamos nos familiarizando com o assunto. Beleza? Então vamos dar início. Vamos lá, pessoal. Quando falamos em ligar um motor, o primeiro elemento que vem à mente é uma chave para poder acioná-lo. Só que no comando elétrico, a chave que liga o motor é diferente de uma chave usual, a qual encontramos na nossa residência. Coloquei aqui alguns tipos mais presentes aí nos comandos elétricos, são, por exemplo, a chave seletora, o botão duplo comando, botão com sinaleira, botão soco, também chamado de emergência. A diferença principal está no ato de que, ao movimentar a chave residencial, essa chave ela vai para uma posição e permanece nela, mesmo quando se retira a pressão do dedo. Na chave industrial, não. Na chave industrial, quando acionamos, ela vai mudar o seu estado dos contatos, vamos ver posteriormente, mas quando não há mais essa pressão sobre o botão, ela volta à sua posição inicial devido à pressão da mola. O seu retorno será feito por mola. Elas também são condicionadas, fixadas em algumas caixas para motores de pequena potência. E isso varia de acordo com o fabricante. Existem vários tipos e modelos. Ok, pessoal? Segundo a IEC 73, os botões de uso industrial possuem cores específicas para sua utilização. A tabela foi extraída da própria norma. Ela informa o seguinte: a cor vermelha para esses botões vai indicar que o estado de parar, desligar ou um estado de emergência. A cor amarela, uma intervenção, está solicitando uma intervenção naquela máquina. Também pode servir para aplicações como um retrocesso, uma reversão ou interromper condições anormais. Tá? Outras cores são a cor branca e azul. São informações especiais, exceto as citadas acima, assim, se tratando dos botões. Fica aí a critério do operador. Já a verde ou preto, partir, ligar ou pulsar. Utiliza-se muito a verde para ligar e a preta para mandar um pulso e energizar o comando de uma máquina para então ela depois poder entrar em funcionamento. Beleza? Outra coisa bastante importante são os contatos. O comando elétrico ele trabalha bastante com esse elemento chamado de contato. A partir dele é que se forma toda a estrutura lógica de um circuito e também é ele que deixa ou não a corrente circular. Existem dois tipos de contatos: os contatos normalmente abertos e os contatos normalmente fechados. Vamos tratar do contato normalmente aberto. O contato normalmente aberto, no momento de repouso, não existe passagem da corrente elétrica nessa posição, ok? Com isso, a carga, nesse caso aqui simbolizado pela lâmpada, ela não vai estar acionada. Mas a partir do momento que pressionamos o botão, ocorrerá o fechamento do contato e essa carga será acionada, tranquilo? Mas logo que não há mais a pressão sobre o botão, ele retornará à sua posição inicial, sua posição de repouso, e o circuito mais uma vez será desenergizado. Já o segundo contato, o contato normalmente fechado, em sua posição de repouso, ele permite a passagem da corrente em seu estado de repouso, energizando assim
a carga e mantendo ela acionada. E ao pressionarmos, o botão que encontra-se normalmente fechado vai abrir, interrompendo o circuito e a carga será desacionada, ok? Quando não há mais essa pressão sobre o botão, voltando ao seu estado inicial, a carga vai ser energizada novamente. Beleza, pessoal? Vale lembrar ainda que esses contatos, tanto normalmente aberto quanto normalmente fechado, eles podem ser associados para uma determinada finalidade no comando, ok? O nosso próximo componente será as sinaleiras. As sinaleiras, sua principal função é indicar através de um sinal luminoso alguma condição específica dentro do circuito. Elas são bem parecidas com as cores, seguem os padrões de cores também dos comandos elétricos da IEC que acabamos de comentar. Lembrando que a sinaleira acionada na cor vermelha, quando ela está emitindo o sinal luminoso vermelho, informa que há condições anormais, perigo ou alarme. Ao exemplo, né, uma sobrecarga ocorreu e essa luz vermelha foi acionada. Tranquilo? Já o sinaleiro luminoso verde, condição de serviço segura. A amarela, atenção ou cuidado. A branca, quando um circuito, informando que o circuito está sob tensão, o circuito está energizado e pronto para entrar em funcionamento. A azul são informações especiais, exceto as citadas acima. Ok, pessoal? Nós também podemos juntar tanto o sinaleiro quanto os botões. E aí teremos os botões com sinalizadores. Os botões sinalizadores são componentes que, no mesmo tempo, no mesmo corpo, é encontrado tanto a parte de acionamento, que no caso é a botoeira, quanto a parte de sinalização. Tá? Eles vão incorporar tanto o acionamento quanto o sinal luminoso, quando cada um deles estiverem acionados. Beleza? Com isso, nós ganhamos espaço, tá, no quadro elétrico. Nosso próximo componente é o contator. O contator, ou contactor, também assim chamado, é o elemento eletromecânico de comando à distância com uma única posição de repouso e sem travamento. Beleza? Lembrando que o contator ele consiste fundamentalmente de um núcleo magnético com uma bobina, simbolizado nessa imagem. Tá? Lembrando também que uma parte do núcleo magnético é móvel, está representado por esta outra figura, e que ele é atraído por forças magnéticas quando a bobina é magnetizada. Tá? Quando há a circulação de corrente na bobina, ela vai criar o campo magnético e esse núcleo móvel vai ser atraído, haverá uma atração. Quando a corrente é interrompida na bobina, tá certo? Não há mais circulação de corrente, não vai haver mais o campo magnético, consequentemente, a parte móvel vai ser repelida pela ação das molas, voltando ao seu estado normal de repouso. Lembrando também que os contatos elétricos são colocados tanto na parte móvel quanto na parte fixa, constituindo um conjunto de contatos no contactor. Nesses contatos, nas partes fixas vai estar conectada a carcaça e as partes móveis na parte do núcleo móvel localizado dentro do contactor. Beleza? Lembrando ainda que os contatos terminados em A1 e A2 sempre são relacionados à alimentação da bobina, tá certo? Porém, é de extrema importância identificar qual é o valor de tensão que a bobina foi construída para o trabalho, a sua tensão nominal, porque existem contactores para trabalhar em 110 volts corrente alternada, 220 volts corrente alternada, 24 volts tensão contínua, 12 volts tensão contínua. Dependendo da tensão
do comando que vai ser acionado esse comando, temos que comprar também o contactor com a bobina com a tensão apropriada para o seu trabalho, ok? Lembrando que o contactor ele possui os contatos de força e seus contatos auxiliares. Vamos falar um pouco aqui sobre os contatos de força. Os contatos de força são numerados 1, 3 e 5, ou L1, L2 e L3. Eles são relacionados à entrada de contatos de força, ou seja, dos contatos que são alimentados com os condutores da rede. Neles vão circular umas correntes mais elevadas. Já os contatos 2, 4 e 6, também chamados T1, T2 e T3, são relacionados à saída do contactor de força, ou seja, os contatos que são ligados ao motor de acordo com a tensão de trabalho. Beleza? Tranquilo, pessoal? Lembrando ainda que no contactor existem tanto os contatos de força quanto os contatos auxiliares, ok? Os contatos auxiliares não são usados para alimentação do motor, galera, pois servem para garantir a lógica do intertravamento do circuito, beleza? São determinados dois tipos de numeração, a numeração de sequência de contato e a numeração de indicação da função, como mostrado na figura. O primeiro número vai indicar a sequência e o segundo número função. Por exemplo, 13 e 14, 21 e 22. Percebam que o número 1 é o primeiro contato. O número 2 é referente ao segundo contato. As terminações 3 e 4 relacionadas à função do contato. Nesse caso aqui, 3 e 4, contato normalmente aberto em sua posição de repouso. Terminados em 1 e 2, em sua posição de repouso, o contato está normalmente fechado. Tranquilo? Uma numeração de contatos auxiliares do contactor também pode ser como demonstrado agora. Eu tenho 13, 21, 31 e 43. Mas percebam, primeiro vamos tratar da sequência. Primeiro contato, segundo contato, terceiro e o quarto contato. E o segundo número relacionado à função. 3 e 4 aberto, 1 e 2 fechados, 1 e 2 fechado, 3 e 4 aberto. Nesse caso aqui, esse contactor teria 4 contatos, tá? O número de contatos são 4, porém 2 contatos abertos e 2 contatos fechados. O outro elemento é o relé térmico ou relé de sobrecarga, galera. Ele é quem vai realizar a proteção contra a corrente de sobrecarga. Este componente é composto por uma lâmina bimetálica que, ao ser aquecida por uma corrente acima da nominal por um período longo de tempo, se curva disparando o sistema de gatilho, que desliga o circuito de comando, interrompendo também o circuito de potência. A grande facilidade do relé de sobrecarga é que ele possui uma faixa de ajuste razoável à corrente de disparo, tá? Vem me mostrando aqui no corpo do relé, ok? Atualmente, nós podemos ainda associar outras funções dele. No caso, quando o disparo retornar, nós podemos colocar como manual ou automático, para esse contato voltar à sua posição automaticamente, e na posição manual será necessária a intervenção de um eletricista ou a equipe de manutenção. Beleza? Outra coisa que vale salientar é a identificação dos contatos de força do relé de sobrecarga. Assim como o contactor, eles possuem tanto os contatos de força, também chamados principais, e os contatos de comando, que também são chamados de auxiliares. Os contatos de força, as numerações são iguais à do contactor, porém a dos contatos auxiliares no relé há uma certa mudança, ok? Eles são numerados em 95 e 96, as terminações 5 e 6 indicando que é fechado, e os contatos terminados em 7 e 8 indicando que são contatos normalmente abertos. Tranquilo, pessoal? Espero
sido claro. E na próxima aula veremos conceitos de partida direta e vamos ver quais os critérios da partida direta tem que atender a norma para este tipo de partida. Beleza? Até mais, pessoal.